Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo guiado, onde estamos abordando aí o Evangelho de Marcos. Até então, nós já identificamos quem é o autor desse livro, o que aconteceu na vida dele, quais foram os seus altos e baixos. E hoje nós vamos dar continuidade, hoje abordando de maneira mais focada na introdução do livro, ou seja, como é que João introduz a sua mensagem no livro de Marcos. Então, quero convidar você a ficar comigo até o fim desse estudo, para assim a gente chegar à conclusão do que se trata o Evangelho de Marcos e como vai apresentar a vida de Jesus dentro desse Evangelho. Então, antes de mais nada, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos a nossa oração e logo em seguida a gente entrar no nosso estudo. Então, fique comigo, vamos orar. Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder buscar a Tua presença. Que nessa ocasião o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, ensina a Tua palavra, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer nos mostrar e nos ensinar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as vezes que a gente é relapso com o estudo da Tua palavra e faz com que a gente, nessa ocasião, possa estar focado e ligados completamente à Tua voz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nosso estudo guiado de hoje é mensageiro. É o tema de terça-feira, né? Dia 2 de julho. Eu quero convidar você a abrir comigo o livro de Marcos. Hoje nós vamos dar as primeiras pinceladas nesse livro. Abra no capítulo 1, o versículo que nós vamos ler é do 1 ao 8, que diz assim, ó. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judeia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Essa é a introdução do livro de Marcos. E aqui a gente pode tirar alguns pontos que Marcos quis destacar como pontos importantes e que devem à nossa reflexão. O primeiro ponto que eu destaquei fala o seguinte: o texto de Marcos menciona 3 personagens principais: Jesus Cristo, Deus o Pai, e João Batista, o mensageiro e pregador, que é o tema principal da última sessão dessa passagem. Aqui é apresentado, né, esses 3 personagens: Jesus Cristo, Deus o Pai e João Batista. Né? João Batista ele vem ali com o propósito de preparar o caminho para, vamos dizer assim, a vida missionária de Jesus. Antes que Jesus começasse o seu ministério, né, pregando ali, curando e apresentando o caráter de Deus por meio de sua vida, era preciso que João Batista preparasse. Ou seja, esse é um ponto bastante interessante. Muitas vezes a gente está querendo atropelar as etapas da nossa espiritualidade, querendo que o Espírito Santo desça, que a gente seja logo o que a Bíblia profetiza que sejamos, mas antes disso acontecer, é preciso haver uma preparação. E veja uma coisa interessante. No finalzinho do contexto, fala que João Batista batizava as pessoas com água. E o batismo dele era para o arrependimento de pecados. Já Jesus, o batismo dele é superior, pois é um batismo do Espírito Santo. Não é simplesmente pelo arrependimento de pecado, mas é para uma mudança real de vida. Né? Uma transformação por meio do poder do Espírito Santo atuando em nossas vidas. Ou seja, antes que a gente receba o dom do Espírito, né? Receba o batismo do Espírito Santo, antes que a gente
viva a realidade da mensagem de Jesus, é preciso que a gente se prepare devidamente para isso. E isso é bastante interessante. Um outro ponto, outros textos que foram apresentados aqui, porque essa introdução de Marcos, ela tem como base 3 textos do Antigo Testamento, que nós vamos ler agora. O primeiro texto é o livro de Êxodo, capítulo 23, verso 20, que diz assim, ó: Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar a um lugar que preparei. Isaías 43 diz: Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto o caminho reto para o nosso Deus. E Malaquias 3:1 diz: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança. Aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a gente vê esses 3 versos, a gente entende de forma mais ampla que Marcos se utilizou, João Marcos se utilizou desses contextos para fazer ali a sua introdução do Evangelho de Marcos. E aí, com base nisso, eu separei aqui um ponto bastante interessante que fala o seguinte, ó. No livro de Êxodo 23:20, que foi o verso que a gente leu, refere-se a um anjo que Deus enviará diante dos israelitas para levá-los a Canaã. Isaías 43 menciona que Deus apareceria no deserto e que uma estrada seria preparada diante dele. Malaquias 3:1 fala de um mensageiro que iria diante do Senhor para preparar seu caminho. Todas essas 3 passagens se referem a um caminho. Ou seja, o que Marcos estava querendo frisar na introdução do Evangelho de Marcos era: o caminho está sendo preparado para aquele que foi prometido. Antes que a gente possa receber em essência, de forma completa e ampla, o nosso Messias, o caminho tem que ser preparado. E é exatamente isso que João Batista veio fazer como mensageiro de Deus. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, ó: o texto de Isaías possui várias ligações com o ministério de João Batista e focaliza o caminho do Senhor. No Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus é apresentado como estando em jornada. A narrativa dinâmica destaca essa jornada, que o levaria à cruz e à sua morte sacrificial por nós. Ou seja, Marcos, ele procura apresentar no seu livro que a jornada, como foi que aconteceu a jornada de Jesus, todas as etapas, até chegar ao ponto crucial, que era o seu sacrifício, a sua morte na cruz, que iria redimir todos aqueles que aceitassem o seu sacrifício na cruz. E por fim, em harmonia com a citação do Antigo Testamento mencionada em Marcos, capítulo 1, verso 2 e 3, João Batista chamava as pessoas ao arrependimento, a se afastarem do pecado e a se voltarem para Deus. Ele fazia tudo isso com um único propósito: preparar o povo para receber Jesus. Por que Davi? Ele precisava preparar o povo para receber Jesus, porque ele tinha a dimensão correta de quem era Jesus. Jesus não era apenas um primo dele. Jesus era um Messias prometido. Jesus era aquele que iria sarar as feridas, iria resolver o problema do pecado, ou seja, a missão de Jesus era muito superior. E João acreditava isso de maneira correta, a ponto que ele disse: olha, eu não sou digno nem de me agachar e desamarrar as suas sandálias, de tão especial que ele é. Nem em posição de servo eu posso me colocar diante dele, porque ele é o Filho de Deus. Então é preciso que vocês se arrependam dos seus pecados. É preciso que vocês procurem uma mudança de vida para poder receber o nosso Rei dos Reis, aquele que vem cumprir uma jornada para salvar todo aquele que estava perdido. É dessa forma que nós encerramos o estudo de hoje. O tema apresentado hoje, terça-feira, dia 2 de julho, foi Mensageiro, onde trouxe aí a introdução, apresentando o personagem João Batista. E logo em seguida, nos outros dias, a gente vai dar continuidade a esse estudo, meditando parte a parte nesse livro tão especial, o Evangelho de Marcos. É isso. Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e, claro, que Ele te traga aqui novamente amanhã para mais uma vez nós termos o nosso estudo guiado.
Até a próxima e tchau, tchau.